Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos meditar em Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo 12, que diz o seguinte: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, talvez as algemas da época, não é? E dizia-lhe o anjo: Cinge-te, ou seja, veste-te e ata as tuas alparcas, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, né? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Existia outro Tiago, né, que era o Tiago, irmão de Jesus. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas,
mandou-os justiçar. Ninguém sabe o que fizeram a esses guardas que não viram Pedro sair da cadeia. Se Herodes os matou ou apenas deu-lhes uma surra, não é? A Bíblia diz que Herodes mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Pedro ficou ali em Cesareia. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, que eram duas cidades. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o anjo do Senhor, porque Herodes não deu glória a Deus, e comido de bichos morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Glória a Deus por sua palavra, né? A palavra de Deus é maravilhosa e nos relata que o Senhor é fiel àqueles que o servem. Que Deus abençoe você, que você se renda aos pés do Senhor, passe a servi-lo e a segui-lo. Mas lembre-se, disse Jesus: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. A cruz é individual, cada um tem a sua, né? Aquilo que você acha difícil fazer para seguir a Jesus. Às vezes você acha difícil que os teus amigos saibam que você agora é um servo de Deus. Às vezes você acha difícil que a tua família saiba que agora você é um servo de Deus. Mas esqueça isso. Você não tem que agradar o homem, você tem que agradar a Deus. E se você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, você poderá até ser zombado pelas pessoas, mas Deus não zombará de ti, e você terá a vida eterna e serás como os anjos de Deus, habitarás na presença do Deus Pai, habitarás na presença do Deus Filho e estarás em segurança ao lado de Deus, na casa do nosso Pai, como disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Tem lugar preparado para você lá no céu. Jesus preparou o teu lugar. Não ignore a salvação. Não rejeite a salvação. Não rejeite o perdão de Deus. Receba esse perdão e receba a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.